vencendo o desânimo. Deus deseja que você vença o desânimo na sua vida, amém? Vamos ao texto bíblico. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás herdar este povo a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém e amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai, este momento é um momento especial para cada um de nós, Senhor. Momento onde existe uma expectativa no nosso coração com relação àquilo que o Senhor quer nos falar nessa manhã. Eu oro a Ti, ó Deus, para que a pregação da palavra edifique a Tua igreja e que esta pregação também glorifique o nome do Senhor. Nos abençoa, ó Deus, com Teu Espírito Santo, iluminando a nossa mente, o nosso coração, nos fazendo compreender cada palavra, cada detalhe daquilo que está escrito aqui na Tua palavra. Nos ajuda, Deus, e que tudo isso colabore para o louvor, para a glória do nome do Senhor. Assim nós oramos, entregamos o nosso coração, entregamos a nossa vida aos Teus cuidados, e pedimos a Ti, Senhor, que não haja nenhuma interferência do maligno com relação à boa semente que será lançada no coração dos Teus filhos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o desânimo é algo comum a toda a raça humana. É algo que faz parte da vida humana. E eu entendo que Deus, Ele deseja falar na sua palavra, tanto a respeito desse assunto, que nós encontramos na Bíblia pelo menos 365 vezes a palavra tem bom ânimo. Significa dizer que o desânimo é um problema que nós temos que enfrentar, que nós temos que lidar, que nós temos que conhecer um pouquinho mais a respeito desse problema, esse problema que tolhe a vida, que diminui a nossa capacidade que Deus nos deu para, através de nossas ações, glorificar o nome de Deus. Embora algumas pessoas sejam bastante animadas, você conhece muita gente animada?
Eu conheço muita gente animada. Mas é interessante que mesmo essas pessoas que são animadas, essas pessoas que são eufóricas, essas pessoas que são bem up, né? Bem para cima, mesmo essas pessoas, algum momento de suas vidas, certamente essas pessoas passarão ou experimentarão o desânimo. Essas pessoas enfrentarão situações de morte. Ontem à noite eu estive num velório e eu vi ali pessoas abatidas, e especialmente aqueles filhos muito abatidos. Apesar daquela senhora, daquela mãe, vinha enfrentando problemas muito sérios de saúde, e ela veio a falecer. Então, pessoas que muitas vezes estão animadas com a vida, em algum momento elas enfrentarão dificuldades, enfrentarão a morte. Quem sabe existem pessoas desanimadas hoje aqui neste auditório. Quem sabe existem pessoas desanimadas nos assistindo pela internet, porque perderam os seus empregos, perderam a sua fonte de renda. Quem sabe essas pessoas tiveram as suas empresas falidas, o negócio extinguiu, o negócio acabou, o negócio fracassou. Quem sabe alguns estão aqui nesse auditório, estão lutando pela vida no quesito saúde, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão abatidas, porque recebeu aquele diagnóstico em que ela não esperava, um diagnóstico que muitas vezes vem da parte do médico, diagnóstico de morte. Olha, o teu caso não tem jeito, você precisa simplesmente entregar para Deus, e o desânimo toma conta do nosso coração. Quem sabe aqui existam pessoas enfrentando dificuldades relacionais com o seu chefe lá no trabalho, relacionais com o seu filho, relacionais com o seu esposo, com a sua esposa. Isso produz desânimo no coração. Traições, pessoas que foram traídas, foram deixadas para trás, pessoas que foram abandonadas, mesmo essas pessoas animadas, elas enfrentando essas situações, elas vão passar pelo desânimo. A igreja, amados, do presente século, sente vergonha de falar sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre essa palavra tão atual que é o desânimo. Afinal de contas, agora é só vitória, né? Como diz aquela canção gospel. Então, por essa razão, muitas vezes a gente fica receosos em falar a respeito desse tema. Mas sabe o que é interessante? É que na contramão desse evangelho da prosperidade, que nós vemos todos os dias na televisão, no rádio, na contramão desse evangelho que diz que tudo é só vitória, que crente não se abate, crente sempre fica de pé, nós encontramos no evangelho de Jesus Cristo vários personagens, eu diria grandes homens de Deus, que enfrentaram o desânimo. A propósito, pastor Wagner pregou nos últimos 4 domingos, falando a respeito de um grande homem de Deus chamado Elias, que se desanimou e teve um esgotamento espiritual. Mas é interessante que a Bíblia menciona outro grande líder chamado Moisés, que sofreu com o desânimo. Olha, Números capítulo 11, versículo 14, versículo 15, diz assim: é uma fala de Moisés, é um abrir do coração de Moisés para Deus. E esse abrir do coração nos mostra o quanto Moisés, ele está abatido, ele está desanimado. E Moisés diz assim: eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. São palavras de Moisés, palavras de um grande homem de Deus, um homem poderosamente usado por Deus, mas que chegou um momento da sua vida onde, diante de tantos enfrentamentos, diante de tantas lutas, diante de um povo de coração duro, de dura serviço, como diz a palavra de Deus, um povo que estava pedindo carne para Moisés, uma multidão afligindo Moisés, Moisés diz: Senhor, basta.
Me mata. Está desanimado ou não está desanimado, Moisés? Ele está desanimado. Queridos, o texto que nós acabamos de ler fala sobre o desânimo de Josué, sucessor desse homem chamado Moisés, que também esteve um período desanimado. Josué, daquele discípulo animado, lembra do discípulo animado? Lembra do espia que foi lá? Imagina, a gente vai lá, a gente vai entrar naquela terra, o Senhor nos deu isso, a gente vai conquistar, a gente vai vencer os gigantes, a gente vai vencer essa gente, a gente vai superar todos os obstáculos. Josué animado ali com Caleb, e de repente a gente vê esse discípulo animado, ele passa de discípulo animado a sucessor desanimado. Josué está desanimado ou não está nesse texto, gente? Porque sabemos que Josué está desanimado. Porque pelo menos por três vezes, Deus diz para Josué ter bom ânimo. Olha só, versículo 6, olha comigo a Bíblia, não feche sua Bíblia. Olha comigo a Bíblia, versículo 6, Deus diz para Josué, ser forte e corajoso, ou seja, tem bom ânimo, Josué. Versículo 7, Deus diz novamente para Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, ou seja, tem de bom ânimo, Josué. E no versículo 9 diz, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes. Eu chego à conclusão que Josué realmente ele está desanimado nesse momento. Eu quero fazer aqui uma proposição. Nós podemos ficar desanimados, como eu falei agora há pouco, por vários motivos, por várias razões, amados. E aí, quando eu olho para esse texto, eu posso conjecturar alguns motivos, algumas razões que eu entendo pelas quais esse homem chamado Josué está desanimado. Quando eu olho para esse texto, eu penso que Josué está desanimado, está enfrentando desânimo, porque ele havia perdido o seu mestre, ele havia perdido o seu amigo. Ele havia perdido aquele que ele ensinara a respeito de Deus, a liderar um povo, a liderar uma nação, a obedecer a Deus, alguém que estava lado a lado com ele, alguém que eu diria que era amigo de Josué. Esse homem está triste porque ele sofreu uma grande perda na vida. Esse homem ele está desanimado porque ele perdeu alguém muito precioso. Segundo, eu creio que Josué ele está enfrentando aqui o desânimo, porque esse Josué havia criado uma dependência de Moisés. Deus pega Moisés, pega Josué e coloca Josué para ser discípulo de Moisés. Josué está sendo treinado, está sendo preparado para este momento aqui de Josué capítulo 1. Então eu creio que durante todo esse tempo, onde Josué caminhou lado a lado com Moisés, aprendendo com Moisés, ele criou uma certa dependência. Ele sabia que existia alguém ali para apoiá-lo, para dar suporte para a sua vida. E de repente ele vê que esse apoio, esse esteio que ele tinha, morreu, se acabou, findou, finalizou. Eu creio que também Josué, em terceiro lugar, ele está triste, ele está desanimado, porque, quem sabe, Josué estava preso às glórias do passado. Josué caminhou com Moisés e ele viu Deus realizando milagres e maravilhas através da vida de Moisés, e de repente Moisés está morto. E agora? O que será de nós? Em quarto lugar, eu posso conjecturar dizendo que Josué, quem sabe, ele estava assustado com aquele povo. Porque Josué sabia perfeitamente o tipo de povo que ele, com toda certeza, iria liderar dali para frente. Josué, ele está assustado com a grandeza daquela missão. Em quinto lugar, eu creio que
quando Josué olha para aquele desafio que ele tem à frente, de repente ele se vê tão pequeno, ele se vê tão incapaz que o seu coração desanima, mas isso é muito para mim. Sexto lugar, eu creio que Josué, ele estava desanimado, ele estava apavorado com a responsabilidade que ele tinha, irmãos. A responsabilidade de pegar aquele povo duro, aquele povo difícil, e fazer aquele povo herdar a terra que Deus havia prometido ao seu servo Moisés. Mas também, em sétimo lugar, queridos, eu creio que Josué estava desanimado, estava temeroso, porque Josué tinha uma comissão divina sobre a sua vida. Josué sabia que deveria fazer aquilo com muito zelo, com muita responsabilidade. E quando a gente muitas vezes pensa sobre isso, a responsabilidade que nós temos com as coisas de Deus, que nós não podemos falhar, que nós precisamos acertar, que nós precisamos atingir o alvo. Quem sabe o desânimo atingiu o coração de Josué. Mas Josué, apesar das razões, ele não continuou desanimado. Nós encontramos um Josué desanimado nesse texto, mas quando nós pulamos do versículo 9 para o versículo 10, nós conseguimos perceber que esse Josué, que durante esses 9 versículos está desanimado, ele vence o desânimo. Josué supera aquele estado de apatia espiritual. Olha só o que diz o versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo. E até o final do capítulo, a gente vê Josué motivando o povo, dizendo que eles vão conquistar a terra, falando aos príncipes, e esse povo dando um feedback muito legal para Josué, dizendo, e sendo boca até do próprio Deus, no último versículo, dizendo, o povo dizendo para Josué, agora tão somente ser forte e corajoso, Josué. Josué venceu o desânimo. E a segunda proposição que eu tenho para vocês, a partir do texto bíblico, queridos, é dizer que Deus restaura o ânimo de Josué. E assim como Deus restaura o ânimo deste homem, Deus restaura o ânimo de todos os seus filhos. Deus restaura o ânimo de toda a sua igreja. Deus restaura o ânimo de todo o seu povo. Mas a gente precisa entender como que Deus faz isso na vida de Josué. Como um homem que está abatido espiritualmente. Como um homem que está inclinado diante das dificuldades. Como é que este homem, parece que em tão pouco tempo ele consegue se reerguer, ele consegue se animar, ele consegue criar forças, ele consegue ter entusiasmos, ele consegue abraçar os sonhos de Deus. Como é que isso acontece na vida desse homem? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, quem faz isso é Deus na nossa vida. Porque Deus restaurou o ânimo de Josué. Então, se você está desanimado, se você está abatido espiritualmente, saiba de uma coisa, é o agir de Deus sobre a tua vida que vai te levantar, vai te colocar de pé, vai te colocar de frente para os desafios, vai te fazer abraçar os desafios, vai te fazer lutar, vai te fazer alegrar, porque Deus fez isso com Josué. Então, existem algumas coisas que nós precisamos aprender com esse texto aqui. Primeiro, como é que Deus restaura o ânimo de Josué? Primeira coisa, Deus restaura o ânimo de Josué falando com ele. Como é que Deus restaura o ânimo de Josué? Versículo 1, o texto diz, sucedeu depois da morte de Josué, de Moisés, servo do Senhor, que este quem? O Senhor falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo... Queridos, Deus visita Josué em seu desânimo e fala com ele. Eu creio de todo o meu coração que esta não é uma experiência exclusiva para Josué. Eu creio que em meio ao desânimo de nossas vidas, eu creio que em meio ao abatimento que enfrentamos, eu creio que em meio
as angústias que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, existe um Deus, como está escrito na sua palavra, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que nos visita com poder e que fala conosco em meio da angústia. Isso nos coloca de pé, isso nos anima, sabendo que existe um Deus, conforme a sua palavra diz, que Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Antes Ele estenderá sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, nos visitará e falará conosco. Essa é uma experiência que aqueles que estão desanimados, aqueles servos fiéis de Deus, podem ter. E Josué teve essa experiência. Sabe, em saber que ele não estava sozinho, que Deus não estava alheio à sua vida, que Deus não estava alheio ao seu povo, que Deus não estava alheio, mas que Deus conhecia o sentimento que passava no seu coração. Queridos, Deus conhece a tristeza do teu coração, por isso Ele nos visita e Ele fala conosco em meio a essas tristezas. Mas segundo lugar, pastor, como é que Deus restaura o ânimo desse homem? Como é que acontece esse milagre? Esse homem sai de um sentimento de tristeza e de depressão, e agora esse homem está com o coração cheio de entusiasmo para fazer as coisas de Deus. Por que isso acontece? Como é que Deus faz isso? Segundo lugar, queridos, Deus restaura o ânimo de Josué, exortando-o a sepultar aquilo que está morto. Como é que Deus restaura o ânimo deste homem? Exortando a sepultar aquilo que está morto. Olha no versículo 2. Às vezes a gente lê um texto e o Espírito Santo de Deus nos chama a atenção a respeito de uma palavrinha que vai fazer uma diferença tremenda em nossas vidas. E no versículo 2, a palavra de Deus diz assim, Deus falando a Josué, olha, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Qual que é a palavra-chave? Deus não somente visita, mas Deus não somente fala, mas Deus fala palavras de libertação a este homem, dizendo, trazendo a consciência de Josué, recordando ao coração de Josué, Josué, Moisés está morto, acabou Josué. Queridos irmãos, quem sabe a tristeza que invade o nosso coração muitas vezes, é que existem coisas na nossa vida em que nós não sepultamos, coisas que se acabaram, situações que se extinguiram, e a gente não consegue sepultar essas situações. Eu me lembro, no ano de 1994, eu comecei num negócio vendendo batatas, um negócio da China, viu gente? Não sei hoje. Você ganhar centavos vendendo batatas e cebolas. Né? Já pensou nisso? Mas deixa eu te falar, não é brincadeira não. 1994. Eu comecei esse negócio, acreditando nesse negócio, trabalhando arduamente nesse negócio, ganhando centavos. E naquele ano, vocês se lembram desse ano, um ano muito lembrado, né, com peso na alma de muitas pessoas, porque foi o ano em que Fernando Collor tomou conta do teu dinheiro e não quis te devolver o dinheiro. Um ano de falência, um ano de morte, um ano de suicídio. E naquele ano onde as pessoas estavam fracassadas, eu era um jovem de 25 anos que ganhava cerca de um salário mínimo por dia. Eu ganhava isso por dia vendendo batatas. E se passaram 7 anos eu trabalhando arduamente, aquele negócio foi fracassando. E de repente eu fui roubado, me levaram o meu caminhão, foi embora. E eu fiquei durante 6 meses, tentando trazer vida àquilo que estava morto. Eu fiquei em profunda tristeza, abatimento de alma, angústia.
O negócio estava ruim, estava difícil, até Deus me convencer que aquilo estava morto e que eu precisava sepultar. Queridos, quem sabe algumas pessoas que estão aqui conosco, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão abatidas espiritualmente, que experimentaram um momento de glória em suas vidas, mas aquele momento acabou e você precisa sepultar aquilo. Quem sabe algumas pessoas que ganhavam muito bem, que tinham um excelente emprego e de repente diante dessa crise que nós estamos atravessando, essas pessoas perderam, mas essas pessoas não estão conformadas com isso. Essas pessoas estão insistindo na mesma tecla, no mesmo trabalho, na mesma profissão, no mesmo emprego, e Deus dizendo para essas pessoas: está morto. Quem sabe a maneira como Deus está tratando com Josué seja essa maneira que Deus esteja tratando com cada um de nós que estamos abatidos e que estamos desanimados. Que nós precisamos aprender a sepultar aquilo que está morto. Em determinada ocasião, encontrei uma irmã que havia exatamente 3 anos que havia perdido a sua mamãe. E quando eu me encontrei com aquela irmã, era como se aquela mamãe estivesse morrido naquele mesmo dia. Pessoa triste, pessoa abatida, pessoa angustiada, pessoa desanimada, porque não havia sepultado ainda a sua mamãe. Queridos, uma das razões por que andamos abatidos, tristes, desanimados, é porque tem coisas que morreram em nossas vidas, tem coisas que morreram em nossa história, e Deus está dizendo: olha, está morto, aquele noivado acabou, você precisa sepultar, aquela profissão acabou, você precisa sepultar, aquele trabalho acabou, aquele projeto acabou, você precisa sepultar, sepulte e viva. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. A gente precisa parar de ficar olhando o tempo todo no retrovisor da nossa vida. A gente precisa olhar para frente. E aí, eu entro numa terceira lição. Eu vejo Deus restaurando, e Deus restaura o ânimo de Josué, dando-lhe uma direção e um norte. Sabe, queridos, quando nós aprendemos a sepultar aquilo que está morto, Deus nos dá uma direção e um norte. Olha só, Deus no versículo 2, 3 e 4, Deus falando para Josué, Deus diz assim: olha, passa esse Jordão, Josué, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus falando a Josué: olha, todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu tenho dado, como prometi a Moisés. Deus mostrando uma direção, um norte, um rumo, dizendo: olha, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, Josué, você aprendeu a sepultar agora, você sepultou Moisés, agora eu te mostro uma direção, eu te mostro um norte na tua vida. Queridos, quem sabe ainda nós não conseguimos ver esse norte, essa direção nova de Deus, porque, como diz o pastor Wagner, aqui desse púlpito, a gente fica carregando cadáveres conosco. Nós precisamos sepultar aquilo que está morto. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que aquilo acabou e que existe uma direção nova da parte de Deus, Deus dá essa direção nova. Mas em quarto lugar, como é que Deus restaura o ânimo de Josué? Deus restaura o ânimo de Josué, no versículo 2, promovendo mudanças na vida deste homem. Promovendo o novo na vida deste homem. Olha no versículo 2. Moisés, meu servo, ele é morto. E sabe o que Deus diz agora para Josué? Olha, já que Josué está morto, Moisés está morto, Josué, você agora entendeu que ele está morto. Você aprendeu a sepultar aquilo que está morto. Eu te dei uma nova direção e agora
Eu vou promover mudanças na tua vida. Agora você não vai ser liderado, agora você não vai ser discípulo, mas você vai ser discipulador. Agora você não vai ser liderado, mas você vai ser líder, porque você aprendeu a sepultar aquilo que está morto na tua vida. Ou seja, existe um novo da parte de Deus, queridos. A gente ora por pessoas neste local, a gente conversa por pessoas, a gente vê os anos se passando e a pessoa insistindo naquela mesma situação, e Deus querendo mostrar algo novo da sua parte para essa pessoa. Isso anima o coração de Josué. E sabe, apesar desse novo muitas vezes nos assustar, mas a proposta de Deus é que essa coisa nova que Ele tem para nós, que Ele tem para a sua vida, sabe, encha de vida o seu coração. Nós precisamos entender isso. Olha, eu tenho um amigo, e que desde que eu o conheço, ele trabalha naquele mesmo local, revelando fotos ainda. E sempre falando daquele local, que está ruim, está difícil. Cara, você precisa entender que Deus tem algo novo para você na sua vida, mas quem sabe você fica agarrado a isso, e as coisas não mudam, e você, em vez de ter palavras de louvor, você vai ter palavras de murmúrio contra Deus. Deus restaura, amados. Deus restaura o nosso ânimo, Deus restaura a nossa força, Deus restaura a nossa disposição, quando Ele nos mostra um novo na sua vida, quando Ele promove mudanças na sua vida. Eu passei por isso, eu fiquei pensando muitos meses, sabe, sobre aquela excelente fonte de renda que eu tinha. E era excelente mesmo, queridos, porque com 28 anos, fruto daquele trabalho, eu consegui comprar a minha casa própria. E eu fiquei pensando o que vai ser agora, daqui agora para frente. E eu comecei lá do zero, quem sabe ganhando a quinta ou sexta parte daquilo que eu ganhava naquela ocasião. Mas sabe de uma coisa? Havia um novo da parte de Deus para a minha vida. Havia mudanças da parte de Deus para a minha vida. Eu abracei essas mudanças e o quanto essas mudanças me foram úteis nesse tempo que eu vivo. Quinto lugar, como é que Deus restaura o ânimo de Josué? Deus restaura o ânimo de Josué, olha só como Deus é. Lá no versículo 5, se você der uma olhada, Deus vai falar assim para Josué: ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, te resistir, você, Josué. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, ok. Aí Deus fala uma palavrinha-chave, olha as palavras-chave de Deus. E Deus diz assim, olha: como fui com Moisés, assim serei contigo. Sabe o que isso significa? Significa dizer que aquele homem que está desanimado, Deus traz a recordação, a lembrança ao coração daquele homem, de todas as vivências, de todas as experiências que Deus promoveu durante a peregrinação de Moisés e o povo de Deus. Ou seja, Deus trazendo a lembrança, as experiências do passado, Deus lembrando-lhe do seu cuidado no passado, na vida de Moisés, na vida do seu povo e na vida de Josué, e Deus reafirmando e dizendo para Josué: olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, a maneira como eu operei, a maneira como eu agi, a maneira como eu abençoei esse povo, a maneira como eu tratei, assim serei contigo. Quem sabe, amados, um tempo como esse em que nós estamos vivendo, quem sabe um tempo de apatia espiritual, um tempo de abatimento, um tempo de desânimo, seja um tempo onde Deus nos leva lá para o passado da nossa vida, nos recordando do quanto Ele agiu em nosso favor, e isso alegra o nosso coração, isso anima a nossa alma. Sabe qual é o nosso problema? Que em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio ao desânimo que nós enfrentamos em nossa vida, nós ficamos focados naquele problema, naquela dificuldade, esquecemos do Deus que agiu lá no passado. Sabe o que é interessante em Ageu? Enquanto aquele povo que está voltando do cativeiro está preocupado em reconstruir as suas casas,
fazer tudo bonitinho, né? E Deus falando, olha para a vida de vocês. Vocês buscando seus próprios interesses, e tudo que vocês ganham é como se vocês estivessem colocando num saquetel furado. Todo o fruto do trabalho de vocês, que aí tem pelo menos 3 vezes, se eu não me engano, o texto de Ageu fala do próprio Deus para o seu povo, dizendo, olha, considerai o vosso passado. Considerai o vosso passado, como se Deus quisesse dizer para aquele povo, e Deus dizendo para aquele povo, olha as experiências de bênçãos que vocês tiveram comigo no passado, quando vocês andavam em fidelidade com o seu Deus. Se lembrem disso, porque isso vai fortalecer o coração de vocês, e quem sabe, amados, Deus esteja falando isso conosco no momento que nós estamos desanimados, diante da missão, diante da perda, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante do relacionamento, diante dos filhos, e Deus falando, olha como eu agi na tua família lá no passado, olha como eu agi no teu trabalho lá no passado, olha como eu agi nos teus estudos lá no passado, e assim como eu agi lá no passado, eu estarei agindo sobre a tua vida. Dessa maneira Deus restaura o ânimo. Nós precisamos nos lembrar. Olha, eu acho que nós somos muito ingratos com Deus, porque nós esquecemos facilmente daquilo que Ele fez por nós, das intervenções de Deus na nossa história de vida, e esse mesmo Deus que interviu na tua vida, na tua profissão, no teu trabalho, nos teus filhos, na tua família, nos teus negócios, nos teus projetos, na saúde ou na enfermidade, esse mesmo Deus irá intervir, amém, queridos? Mas em 6º lugar, Deus restaura o ânimo de Josué pelas suas promessas. Isso é bastante interessante, que é um Deus que não vai somente visitar o seu filho abatido. Ele vai restaurar o ânimo. E olha só como Deus restaura o ânimo de Josué. Pelas suas promessas, versículos 2 até o versículo 6. É uma porção desse texto que está recheado de promessas da parte de Deus para Josué. Primeiro, promessa de herança. Olha só o que Deus fala para Josué. Moisés, meu servo, é morto, Josué. Sim, mas dispõe-te. Agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou. Eu dou aos filhos de Israel. Deus anima esse homem através de suas promessas. Primeiro, promessa de herança. Segundo, versículo 3, promessa de fidelidade. Deus falando para Josué, olha Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Como eu fui fiel a Moisés, eu serei fiel. Deus lembrando ao coração de Josué que ele é fiel, que ele não vai falhar com o seu povo, que ele não vai voltar atrás nas suas promessas, promessa de fidelidade. Terceiro, olha só o versículo 3, versículo 4, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, Josué, como eu prometi a Moisés. E aí Deus faz assim, olha, sabe qual que é a extensão? É desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Qual que é essa promessa? Promessa de abundância. Um Deus que diz que vai abençoar o seu povo, abençoar Josué, abençoar aquela missão abundantemente. Quarto lugar, que tipo de promessa Deus tem para Josué e para aquele povo? Versículo 5, amados. Diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Promessa de invencibilidade diária sobre a vida de Josué. Ninguém poderá resistir. Olha, Josué, você vai enfrentar os perigos, você vai enfrentar inimigos ferozes, inimigos ruins, você vai enfrentar grandes lutas, mas ninguém poderá te resistir hoje, não, todos os dias
da tua vida. Promessa de invencibilidade diária. Quinto, qual que é a quinta promessa que nós encontramos nesse texto? Deus diz no versículo 5, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei. Josué pode sentir-se confortável, pode sentir-se animado, porque ele desfrutará da presença de Deus. Queridos, nada mais confortante, nada mais animador do que desfrutar da presença de Deus dessa promessa. Mas aí talvez você diga assim, pastor, mas isso aqui é para Josué. E aí eu lembro ao teu coração que o autor de Hebreus, escrevendo à igreja de Cristo Jesus, ele traz a lembrança, ele traz à Escritura a mesma promessa. Quando diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tens. Porque fiel é aquele que fez a promessa. Eu nunca te deixarei, nem jamais te desampararei. O que é que anima o coração de Josué? A promessa de que Josué, embora ele tenha desafios grandes pela frente, embora que ele tenha que enfrentar pessoas difíceis, pessoas duras, ele contará com a presença de Deus na sua vida. Promessa da presença de Deus, quinto lugar. Sexto lugar, promessa não somente da presença de Deus, mas no versículo 5 ainda, Deus diz, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E agora Josué pode se alegrar, pode se animar, porque existe um Deus falando, olha Josué, eu não somente estarei presente, mas eu serei a tua provisão, eu não vou te desamparar. Amados, que promessa da parte de Deus, não somente para Josué, mas para todo o seu povo, de todos os tempos, de todas as épocas. Você pode estar abatido, você pode estar triste, você pode estar desanimado, mas você pode se animar neste momento, porque existe um Deus que prometeu não somente estar presente, mas te amparar, não te desampararei. Sabe, você pode ter pessoas ao teu lado, na tua vida, que prometeram para você, olha, você pode contar comigo, eu estarei presente nos momentos mais difíceis da tua vida. Mas de repente essas pessoas podem estar presentes na tua vida, mas não podem fazer nada por vocês. Mas existe um Deus que disse, olha, não somente eu estarei presente na vida de vocês, todos os dias eu não vou te deixar, e nem vou te desamparar. Em sétimo lugar, a promessa que nós encontramos da parte de Deus para Josué e para o seu povo, é uma promessa de conquista. Quando Deus diz no versículo 6, olha, ser forte e corajoso, porque tu farás herdar este povo a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. É Deus falando para Josué, olha Josué, serão lutas grandes, tremendas. Sabe, você enfrentará tudo isso, mas você pode ter certeza de uma coisa, você fará herdar este povo a terra que eu prometi a Moisés. Promessa de conquistas, promessa de Deus que alegra, que anima o coração de Josué. Queridos, Deus restaura o nosso ânimo com promessas, a gente não pode se esquecer disso. O grande problema é que nós nos esquecemos, não somente do agir de Deus nas nossas vidas, mas nós esquecemos das promessas que Deus tem, que são promessas para todo o seu povo na Bíblia Sagrada. Você pode voltar à Bíblia, você pode orar, você pode pedir a Deus para recordar essas promessas ao teu coração, porque Deus tem promessas na sua palavra. E eu creio que Deus tem promessas até específicas para nós, para você individualmente, quem sabe, porque Deus já fez isso comigo, Deus já trouxe promessas para mim, e essas promessas se cumpriram. Não estou falando promessas de um profeta que profetizou coisas que não aconteceram na tua vida, não estou falando isso, mas promessas mesmo, que é só você e Deus, que Deus te prometeu, e de repente você vê aquilo realizado. Nós precisamos trazer a lembrança ao nosso coração, as promessas de Deus. Isso nos animará.
Sétimo lugar e último lugar. Como é que Deus restaura o ânimo de Josué? Deus restaura o ânimo de Josué, amados. Versículo 7, versículo 8. Pelo retorno à palavra devoção. Deus restaura o ânimo de Josué. É pelo retorno à palavra de Deus. E olha só, a devoção. A gente está desanimado, e a gente muitas vezes está desanimado, abatido, sem forças até para estudar a palavra. Mas sabe o que é interessante? É que todas as vezes que eu estou desanimado, todas as vezes que eu estou abatido, todas as vezes que eu estou triste, todas as vezes que eu estou enfrentando alguma luta, alguma dificuldade que tem roubado energia, tem roubado forças, tem roubado esperança, quando eu volto para a palavra de Deus, o Espírito Santo me leva à palavra de Deus, ali eu encontro força, ali eu encontro esperança, ali eu me animo, ali surgem sonhos, ali surgem projetos, a palavra, a gente se esquece disso. Amados, quando a gente olha para o livro do Gênesis, no capítulo 1 do livro do Gênesis, nós vemos ali um caos, aquela situação, momento que antecede a criação, e Deus começa a falar a sua palavra, e a palavra de Deus começa a gerar vida. As coisas foram criadas pela palavra, a vida pela palavra de Deus. Se você está desanimado, e ânimo significa vida, desânimo significa ausência de vida, é pela palavra de Deus, você irá se animar, você irá se levantar. A gente está precisando voltar à nossa devoção. Olha, quantas vezes a gente está sem vida, seco, e quando a gente vai examinar, a gente vai entender, puxa vida, eu estou enfrentando dificuldades, eu estou enfrentando problemas, eu já enfrentei coisas maiores na minha vida, e eu não me desanimei, porque eu estava com a palavra de Deus no meu coração, eu estava firme com Deus, através da sua palavra. Vocês lembram daquela parábola que Jesus conta sobre a casa da rocha? Vocês lembram, né? Jesus conta essa parábola, né, falando sobre aquele que edificou a sua casa sobre a areia, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe, falando a respeito da importância do crescer em Deus através da sua palavra, e é ali que a gente vai se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo. Olha, Deus não somente trouxe promessas para Josué, Deus não somente promoveu o novo, não somente apontou um norte, uma direção, mas Deus trouxe especialmente a sua palavra dizendo: olha, Josué, você não será bem-sucedido, você não terá sucesso, se você negligenciar tudo o que está escrito no livro da lei. Deus lembrando a Josué a importância da devoção, a importância da obediência à palavra nesse processo. E essa devoção é pela meditação da palavra. Deus falando para Josué: olha, medita nela, Josué, de dia e de noite. E quem sabe, nós nem de dia temos meditado, quanto mais de noite. E aí qualquer seta, qualquer problema, qualquer dificuldade, já nos acerta de cheio, já nos coloca na lona, já nos coloca desanimado. E aquele testemunho que nós deveríamos ter, que nós temos Cristo, que nós somos pessoas cheias de fé e esperança, a gente não consegue passar. Devoção pela prática da palavra. Olha, Deus falando aqui, não somente para ele meditar de dia e de noite, mas para ter o cuidado de fazer tudo segundo tudo quanto nele está escrito. Olha, Josué, não basta você meditar nessa palavra de dia e de noite, você precisa colocar essa palavra em prática, você precisa fazer tudo de acordo com aquilo que eu falei para o meu servo Moisés. Então, meditação na palavra, prática da palavra, e Deus lembra a Josué que essa prática da palavra deve ser em fidelidade à palavra, essa devoção. Ou seja, olha, Josué, não é alguma coisa que você deve fazer de acordo com a minha palavra, mas Deus chega para Josué e diz que ele não pode se desviar nem para a esquerda,
nem para a direita. Deus dizendo para aquele líder, diante daquela grande missão, que ele deveria cumprir literalmente, cumprir com fidelidade a sua palavra. Então não é algumas coisas, né, que nos agradam, que Deus traz para nós, que nós devemos fazer, mas é tudo quanto Deus tem para o seu povo, para a sua igreja. E essa devoção também, não somente pela meditação, não somente pela prática da palavra, pela fidelidade à palavra, mas essa devoção é pela pregação da palavra. E Deus diz para Josué, assim, não cesses de falar, Josué, deste livro da lei, versículo 8. Não cesse de falar, não cesse de pregar a palavra. Fale a palavra para esse povo, ensina a palavra para esse povo, Josué. Você precisa ser forte e corajoso para fazer isso, Josué. Pregação da palavra de Deus. Queridos, eu quero concluir esse sermão dizendo para vocês que, assim como Deus animou Josué, estava desanimado, Deus tem um propósito de nos animar naqueles momentos onde nós estamos desanimados. E assim como Deus trabalhou no desânimo de Josué, Deus é poderoso para te levantar de onde quer que você tenha caído. Deus é poderoso para restaurar as tuas forças. Deus é poderoso para restaurar o teu ânimo. Basta que você se coloque diante de Deus e ouça esse Deus que visita você no desânimo. Esse Deus que não somente visita, mas esse Deus que promove mudanças no desânimo. Esse Deus que nos ensina a sepultar aquilo que precisa ser sepultado, aquilo que está morto, que você anda carregando com você. Esse Deus que nos visita, e Ele visita e diz, olha, a direção agora é essa para a tua vida. Existe um norte para a tua vida. Eu não te visito sem propósito. Eu não te visito sem promessa. Eu não te visito sem esperança. O Deus que nos visita e traz à nossa lembrança a importância da palavra de Deus, de vivermos essa palavra, de meditarmos nessa palavra, e consequentemente de vencermos. E no versículo 9, para concluir, diz assim, o próprio Deus falando a Josué, não te mandei eu, Josué, ser forte e corajoso. É Deus falando para você, quem sabe Pedro, João, Paulo, Francisca, não te mandei eu, ser forte e corajoso. E Deus dizendo assim ainda, olha, não temas, não te apavores, ou não te espantes, porque o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é que governa, Ele que detém o poder, Ele que detém o senhorio. Queridos, nada na tua vida, nada nesse mundo, nada nessa terra, nós precisamos entender isso. Fugiu da soberania de Deus. Não importa aquilo que esteja acontecendo conosco, não importa aquilo que esteja acontecendo na esfera política e econômica desse país, existe um Deus que é Senhor, que é soberano, e a gente precisa confiar nesse Deus. E Deus diz, porque esse Deus que é soberano, Criador de todas as coisas, que é maior do que este universo, maior do que toda a sua criação, esse Deus, Ele é contigo, por onde quer que você andar, por onde quer que você for. Existe um Deus todo-poderoso, amoroso, misericordioso, longânimo, compassivo, abençoador. Por essa razão, amados, você pode se levantar em nome de Jesus e dizer, eu vou superar o desânimo, eu vou superar o abatimento, eu vou superar a tristeza, porque Deus me fará prosperar. Que Deus te abençoe, que Deus te conforte, que Deus te console. E a minha oração é que Deus te ajude
com essa palavra ao teu coração. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus gracioso. Quando nós olhamos para a história de Josué, para este momento em especial da vida de Josué, quem sabe nós nos identificamos, ó Deus, perfeitamente com a vida deste homem. Como nos identificamos nos cultos em que o pastor Wagner pregou deste púlpito, com a vida de Elias. Momento de abatimento, momento de tristeza, momentos onde nós sofremos perdas, enfrentamentos, angústias. Mas Pai, obrigado porque Tu és um Deus que nos visita com poder. Tu és um Deus que nos visita com a Tua presença. Eu creio que neste momento, ó Deus, o Senhor está falando com os Teus filhos, com aqueles que estão tristes, com aqueles que estão abatidos. Eu creio, ó Deus, que o Senhor, a partir desse momento, o Senhor está dando um norte à vida desses irmãos. Eu creio que o Senhor está promovendo mudanças, ó Pai, na vida desses irmãos. Eu creio que apesar de todas as dificuldades de sepultarmos aquilo que está morto, o Senhor está ajudando a sepultar aquilo que está morto, Senhor. Eu creio que o Senhor está trazendo missão, trazendo desafios ao coração desse homem, dessa mulher. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está visitando e trazendo a lembrança dessas pessoas, Pai. Aquilo que o Senhor fez no passado, as Tuas intervenções, a Tua ajuda, o Teu socorro em momentos difíceis. Eu creio, Senhor, que o Senhor está visitando com as Tuas promessas, o Senhor está lembrando das promessas que estão na Tua palavra. E eu creio, ó Deus, que o Senhor está renovando o ânimo na vida de cada um dos Teus filhos, através da pregação dessa palavra, através da ministração da Tua palavra, da meditação na Tua palavra. Tua palavra é vida, Senhor. A Tua palavra sempre produzirá vida no coração do homem. Ó Deus, nos motiva, Senhor, nos coloca disciplina no nosso coração, a voltarmos à Tua palavra. Senhor, que não saiamos daqui da mesma maneira como nós entramos. Quem sabe alguns de nós entramos aqui abatidos e desanimados, mas que sejamos, ó Deus, restaurados no nosso ânimo, na nossa força, pelo poder do Senhor. Nós oramos assim, pedindo estas bênçãos sobre a vida da Tua igreja. E eu creio, ó Deus, que assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, o Senhor será com todos aqueles que confiam no Senhor. Tua palavra diz que Deus trabalha em favor daqueles que neles confiam. A palavra diz que o Senhor nunca nos deixaria, que o Senhor jamais nos desampararia. Obrigado, Senhor, por essas promessas que nos anima, que nos coloca de pé, que nos faz prosseguir para o alvo como o apóstolo Paulo e como Josué. Nós oramos agradecidos, pedindo tudo isso em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso amoroso Pai, que a graça abundante de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que as consolações, que o conforto e que o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o seu povo aqui neste local e sobre todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, querido, querida. Deus te anime, Deus te fortaleça. Vá com Deus. Até a noite nós teremos o nosso culto de ceia. É os nossos visitantes. Nós temos um café logo aqui no Salão Milênio. Até lá.